Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos cumprimenta com muita alegria é o vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Graças a Deus pela sua misericórdia, por este dia, pela paz, pela esperança, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. E eu quero pedir então que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E a palavra que eu tenho neste dia encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. É uma palavra muito importante e eu quero ler. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Meu irmão, esta palavra tão importante fica no último capítulo de Hebreus, capítulo 3, versículo 20. Mas eu queria comentar muito rapidamente o problema do sangue do concerto eterno. Às vezes a gente lê e fica sem entender. Aqui fala de um concerto, mas fala também de um concerto eterno. E quando aconteceu este concerto? A Bíblia não diz, a Bíblia não explica, mas fala a respeito de um concerto eterno. Nós temos que pensar a respeito da eternidade. E dentro do princípio da eternidade, analisar assim, a eternidade passada, a eternidade presente, a eternidade futura. Se bem que usando esse termo, nós ficamos assim, um pouco inseguro com respeito à eternidade. Mas eu estou me referindo também a um conceito dos gregos, que eles tinham por base que a eternidade era um tempo muito longo. E a própria palavra nos fala, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, dentro de um sentido, dá assim, parecer que de tempo em tempo tem essa eternidade. Mas a eternidade que se refere aqui, com respeito ao concerto eterno, não é um tempo que passa, não é um tempo transitório. Há algo tão profundo, meus irmãos, minhas irmãs, que às vezes eu fico meditando, eu não alcanço a profundidade, o poder de Deus, a universalidade de Deus, a trindade divina. E depois de tudo, penso nos anjos que foram criados por Deus. Penso no homem que foi criado por Deus. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não vou entrar no mérito dessa imagem e semelhança, mas o homem recebeu algo tão importante, que os anjos parece-me que não receberam, que diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Isso é algo importante, importantíssimo. E me parece que quando Deus está soprando nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o espírito, o vento, o ruá, conforme a tradução, já havia este concerto, porque aqui fala pelo sangue do concerto eterno.
Meus irmãos, eu quero meditar um pouquinho agora, nos minutos que me restam. Sangue do concerto eterno. Devido a esse concerto eterno, Jesus morreu. Mas devido ao poder deste concerto, o Senhor Deus tornou a trazê-lo dentre os mortos. E Ele é o grande pastor das ovelhas. E às vezes eu fico divagando, pensando até onde eu posso ir de acordo com a Escritura. Num passado eterno. Aí estou usando uma expressão de falar de passado. Houve um concerto no céu. Concerto em benefício do homem. E agora eu vou entrar no mérito um pouco assim. Talvez, vamos pensar na eternidade, pensar na divindade, na trindade. Agora não entra os anjos, porque isso é muito elevado. A trindade pensou em criar o homem, mas sendo onisciente, também viu que este homem poderia cair como de fato caiu. Então, nesta oportunidade, essa é uma maneira de expressar, não está escrito. Então, houve um concerto eterno. Que coisa! Houve um concerto, vamos dizer assim, no meio da trindade divina, que é difícil de explicar, porque não se pode explicar as coisas sobrenaturais com coisas naturais. São coisas que estão muito além da nossa capacidade para entender. Mas dá-nos a entender que o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, oh, que coisa, foi feito na eternidade, um concerto, que deveria ser derramado o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele deveria de morrer, tomando a forma humana, como aconteceu lá na cruz do Calvário, e no sepultamento, e na ressurreição. Mas a palavra nos diz que pelo poder do concerto eterno, e a fala bem clara a palavra, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Meu irmão, minha irmã, eu agradeço a Deus, porque sou uma ovelha também do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o meu pastor. Então, mediante Ele diz que vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. O tempo já está um pouco longo, e seria um pouco muito longo assim, continuar pregando neste assunto que é muito importante, muito complexo, muito espiritual, mas é uma promessa. O sangue do concerto eterno. Graças ao Pai, graças ao Filho, graças ao Espírito Santo, que na eternidade foi feito um concerto pela minha alma, pela tua alma, pela nossa alma, meus irmãos. Pense nisso, você tem valor, você é importante, Deus se preocupa com você. E agora eu quero neste momento fazer uma oração. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço pelo sangue do concerto eterno, pela salvação de nossas almas. E eu quero pedir neste momento, quando tanto o teu servo e da tua serva estão me ouvindo, abençoa, enche os seus corações de alegria e de paz, Senhor, dando esperança. Pai eterno, eu peço tudo isso no nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.